Olá, eu sou o professor André Fontinelli, falo diretamente aqui do QG do Enem. A gente está aí trazendo para vocês questões, né, com esse projeto, foco nas específicas, questões das segundas fases dos vestibulares mais importantes do Brasil, né, esse aprofundamento fornecido aí pelo QG do Enem a todos os nossos estudantes. Nos blocos anteriores, a gente já tratou de questões sobre geometria analítica e polinômios. Se você não viu os outros vídeos, vale a pena ir lá e caçar os outros links e assistir. E dessa vez a gente vai fechar agora o último bloco com uma questão sobre números complexos. Pode botar na tela para mim aí, por favor, para eu mostrar o problema. Está aí o enunciado. Determine todas as raízes da equação z à sexta mais z ao cubo mais 1 igual a zero. Olha, galera, essa questão aí parece uma questão de polinômios. A gente estava falando disso ainda agora no bloco anterior. E de fato é, né? Você tem uma equação polinomial aí do sexto grau. Mas o que a gente vai usar em termos de teoria, em termos de matéria, para poder resolver esse problema, tem a ver com outro capítulo da matemática, que é o capítulo de números complexos, certo? A primeira observação aí, galera, é que essa equação, que é uma equação do sexto grau, não é uma equação qualquer. Você só tem aí o termo do sexto grau, o termo do terceiro grau e depois o termo independente. Para quem já viu, né, um modelo parecido com esse aí de equação na vida, tem um tipo de equação que a gente chama de biquadrada. Eu vou colocar aqui do ladinho, só para te lembrar do que se trata, que é uma equação mais ou menos assim, ó, x à quarta menos 8x ao quadrado mais 7 igual a zero. Tá um exemplo aí totalmente hipotético, não tem nada a ver com o nosso problema, mas o fato é que essa equação biquadrada é uma equação do quarto grau, mas é uma equação do quarto grau especial. Só tem os expoentes pares aí, expoente 4, expoente 2 e o expoente 0 aqui, né, que é o termo independente. Não tem o termo em x3, não tem o termo em x. E existe uma dica para você resolver esse tipo de equação, que é transformá-la numa equação de segundo grau de fato. Você faz uma mudança de variável, que é chamar x ao quadrado de outra letra, e aí sendo assim, o x à quarta é o quadrado dessa letra, basta você levar ao quadrado dos dois lados, e aí feita essa mudança de variável, a equação original fica com uma cara de equação do segundo grau mesmo, que é assim, k2 menos 8k mais 7 igual a zero. E quando você cai numa equação do segundo grau, você está em casa, sabe usar a fórmula de Bhaskara, você pode resolver esse problema aí de maneira muito mais simples. Cabe observar que você vai encontrar aqui k igual a 7 ou k igual a 1. Tem reticências aqui, né? Supondo que você fez o Bhaskara. E quando você encontra esses dois valores de k igual a 7, k igual a 1, o problema não está acabado. Porque lembra que se a equação original é em x, o que você está querendo saber é quais são os valores de x que resolvem o problema, e não os valores de k. E aí voltar aqui é fácil, né? Como k é x ao quadrado, você troca, ó. X ao quadrado igual a 7, o x dá mais ou menos raiz de 7, e aqui, como k é x ao quadrado e o k está dando 1, o x ao quadrado é igual a 1, portanto, x é mais ou menos 1. Essas seriam as 4 soluções desse problema. Totalmente revisão, tá, galera? Vocês vão ver que no nosso caso aqui, embora o começo seja muito parecido, né, você pode pegar o z ao cubo e chamar de outra letra e fazer isso cair numa equação do segundo grau, a volta da variável, né, para a variável z vai ser muito mais complicada, no sentido de que a equação do segundo grau que a gente vai encontrar tem soluções complexas. Vamos para frente aí então. Ó. O primeiro passo aqui é você chamar o z ao cubo de outra letra, w, digamos. E se o z ao cubo vale w, a consequência disso é que o z à sexta é o quadrado desse w. É como se você elevasse ao quadrado dos dois lados. Então, a equação original, que antes era z à sexta mais z ao cubo mais 1 igual a zero, ela com essa transformação fica w ao quadrado mais w mais 1 igual a zero. Como eu disse, a gente cai numa equação de segundo grau e aparentemente fica tudo bem. Só que os problemas começam a aparecer na hora que você calcula esse delta aí. Esse delta dá negativo. Quando você faz o b ao quadrado menos 4ac, você vai encontrar que o delta aí dá menos 3. E quando o delta de uma equação do segundo grau dá negativo, significa que as raízes vão ser complexas. Pela fórmula de Bhaskara aí, pessoal, o w é igual a menos o b, só para você não se perder nos coeficientes. Ó. O coeficiente a aqui seria 1, o b seria 1, o c seria 1 também. Né? O delta aqui ó, é b2
menos 4AC, e é isso que você vai encontrar. E na fórmula de Bhaskara você está fazendo menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Dá menos 1 mais ou menos a raiz de menos 3 sobre 2. Tá aí, ó. Quando você tem raiz quadrada de número negativo, você vê que você cai em coisas complexas. A raiz de menos 3, a gente calcula fazendo a raiz de 3, a raiz da parte positiva, e colocando a unidade imaginária I do lado. Então tem um OBSzinho aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima, OBS. Quando você quer calcular a raiz de qualquer número negativo, você calcula a raiz do positivo e bota a unidade imaginária do lado. Como exemplo, se você quiser calcular a raiz de menos 36, o resultado disso é 6i. Aqui é o mesmo esquema. A raiz quadrada de menos 3, você escreve como sendo raiz de 3 vezes a unidade imaginária i sobre 2. Então, repara que a gente encontrou o w, mas esse não é o objetivo. O objetivo é encontrar o z. Significa que essa equação aí fica com dois ramos para a gente resolver. Como o z ao cubo, né? Voltando, como se você estivesse desfazendo a mudança de variável. Vou apagar aqui. Como o z ao cubo é igual a w, e o w pode ser duas coisas diferentes por causa do mais ou menos, então essa equação aqui ramifica. Você fica com z ao cubo igual a menos 1 mais raiz de 3 vezes i sobre 2, ou z ao cubo igual a menos 1 menos raiz de 3 vezes i sobre 2. Quer dizer, dessa primeira parte, desse primeiro ramo, vão sair 3 soluções. Desse segundo ramo aqui, também vão sair 3 soluções. E aí você vai ter as 6 soluções do problema no total. Então, nos próximos slides, eu vou resolver essas duas equações, uma de cada vez, certo? Tá aí. Então, a primeira parte consiste na resolução dessa equação aí, ó. Z3 igual a menos 1 mais raiz de 3 vezes i sobre 2. E aí, galera, a gente tem que tomar cuidado com um monte de coisas sobre a matéria, tá? Só para jogar algumas informações aí, a primeira coisa que dá vontade de fazer quando você vê uma equação do tipo z ao cubo igual a um número é tirar a raiz cúbica. Por exemplo, aqui no cantinho, se você tivesse z ao cubo igual a 8, o caminho seria simples, né? Seria falar que o z é a raiz cúbica de 8 e que, portanto, o z é igual a 2. Só que repara que, do ponto de vista de números complexos, essa informação aqui está incompleta. Porque se a equação é z ao cubo igual a 8, se é uma equação de grau 3, então ela tem que ter 3 soluções. Quando você encontra esse z igual a 2, essa é uma solução real. Mas é uma só das 3. Significa que tem outras soluções que são complexas. Então ainda faltam 2. Outra coisa, aqui é fácil tirar a raiz cúbica de um número real. Como é que você tira a raiz cúbica de um número complexo? Quer dizer, aqui nesse contexto, você tem z ao cubo igual a uma coisa que tem i no meio, que tem a unidade imaginária. Não é trivial você tirar a raiz cúbica de um número complexo. Então aqui tem um passo a passo para a gente poder chegar na resposta, galera. O passo 1 é escrever toda a equação na forma trigonométrica. E aí, revisão rápida sobre esse forma trigonométrica, está aqui ainda no cantinho de rascunhos, tá? Deixa isso aqui como rascunhos. Quando você tem um número complexo, z, né, você representa ele no plano, basicamente existem 2 jeitos diferentes de você representar. Então aqui os eixos, que a gente chama de eixo real e eixo imaginário. O jeito número 1 de você representar o número complexo z é através da sua parte real e da sua parte imaginária, que são as chamadas coordenadas cartesianas. Você pode escrever z igual a a mais bi. Esse formato aí é o chamado formato algébrico, né? Mas em segundo lugar, deixa eu melhorar esse i aqui, peraí. Pronto.
A mais B vezes I. Mas em segundo lugar, você também pode representar o número complexo em termos do seu módulo, que é a distância até a origem, e do seu argumento, que é o ângulo formado ali com a horizontal. Nesses termos, você pode representar o Z como sendo ρ cis θ. Essa aqui é a chamada forma trigonométrica. E, bom, existe um trânsito aí entre essas informações, né? Dados esse A e esse B, você pode calcular esse ρ e esse θ, e reciprocamente, dados o ρ e o θ, você pode calcular o A e o B. As relações são as seguintes, ó. Como você tem um triângulo retângulo aqui, em que as medidas dos catetos são A e B, e a hipotenusa é ρ, através de um Pitágoras, você pode escrever que ρ ao quadrado é A2 mais B2. E usando também um pouquinho de trigonometria, você pode falar que a tangente desse ângulo θ é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de θ vale B sobre A. E esse parzinho de equações aqui fala para a gente o seguinte: se eu souber quem são o A e o B, eu calculo o ρ e o θ. Em contrapartida, você também pode falar que como a hipotenusa é ρ e o ângulo dentro aqui é θ, o cateto oposto é hipotenusa vezes seno, e o cateto adjacente é hipotenusa vezes cosseno. Então, dá para falar também que o A é o ρ cosseno θ e o B é igual ao ρ seno θ. E esse outro par de equações fala para a gente o contrário do que fala o par de cima. Ou seja, conhecendo o ρ e o θ, eu consigo calcular o A e o B. Então, voltando, né, para a equação original lá, ó, você escreve todo mundo na forma trigonométrica. Escrever o Z na forma trigonométrica é a parte mais fácil. Se eu não sei quem é o Z, eu não sei o seu módulo nem o seu argumento. Então é só eu criar duas letras para isso, ρ e θ, por exemplo. Então, onde está o Z, eu posso colocar ρ cis θ no lugar. E isso está elevado ao cubo. Do outro lado, como esse número complexo, menos 1 mais raiz de 3i sobre 2 é dado, eu tenho que fazer um desenho para poder passar esse número para a forma trigonométrica. E o desenho é o seguinte, galera. Ó, a parte real desse número complexo é menos meio, a parte imaginária é raiz de 3 sobre 2, é assim que a gente representa, e aí está aqui, né? O menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, está representado ali. Deixa eu prolongar os eixos. Para calcular o módulo desse número complexo, a gente faz um Pitágoras, e como esse cateto aqui ó, mede meio, porque vai do 0 até o menos meio, e esse cateto aqui mede raiz de 3 sobre 2, se você fizer um Pitágoras aqui, dá para descobrir que essa hipotenusa mede 1. O meio ao quadrado dá 1/4, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3/4, quando você junta tudo dá 4/4, que é 1, e a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Com relação ao ângulo, que seria o argumento, né, você mede o argumento no sentido trigonométrico, a partir do eixo x positivo em direção lá ao número complexo. Para calcular esse ângulo, a boa é calcular aqui dentro primeiro. Esse triângulo retângulo que está aqui é um triângulo retângulo bem conhecido, já que um dos catetos mede metade da hipotenusa, a gente sabe que o ângulo oposto ali ó, mede 30 graus. Se o oposto mede 30 e aqui já tem um 90, esse angulinho aqui mede 60 e, portanto, o ângulo do lado mede 120. Então, para esse número complexo aqui, ó, o módulo é 1 e o argumento é 120. Então, na forma trigonométrica aqui, ó, que é ρ cis θ, módulo cis do argumento, distância cis do ângulo, o número complexo menos 1 mais raiz de 3i sobre 2 é representado como sendo 1 vezes o cis de 120 graus. Esse 1 não precisaria estar multiplicando, né? Multiplicar por 1 e não multiplicar dá no mesmo, mas é só para te lembrar que tem o módulo e o cis do argumento. Pois bem, o passo 1 é esse. O passo 2 é usar a chamada fórmula de Moivre, que te permite calcular potências de números complexos com facilidade quando eles estão representados na forma trigonométrica. O passo 2 tem a ver com resolver esse lado esquerdo aqui. Ó. A fórmula de Moivre afirma que se você quiser elevar um número complexo a um certo expoente n, você eleva o módulo e multiplica o argumento. Tá vendo? Se o z é ρ cis θ, como está nessa nuvenzinha aqui, para elevar o número complexo z a um expoente,
você eleva o módulo e multiplica o argumento. Pois bem, lá do lado esquerdo, então, ó, esse ρ cis θ elevado ao cubo fica ρ ao cubo cis de 3θ. Assim. E do lado direito, a gente continua lá com 1 vezes o cis de 120. E aí agora, o passo 3 tem a ver com comparar módulos e argumentos. No seguinte sentido, galera. Quando você tem uma igualdade entre dois números complexos na forma algébrica, rascunho aqui, ó, do tipo A mais BI igual a C mais DI, você fala que dois números complexos são iguais quando as suas partes reais são iguais e quando as suas partes imaginárias são iguais também. Agora, quando você tem uma igualdade entre números complexos na forma trigonométrica, como é o caso aí, o que você faz é comparar os módulos e comparar os argumentos, né? Então, por um lado, o ρ ao cubo tem que ser igual a 1, e aí o ρ dá 1 mesmo, né? Então, legal, essa parte aqui já foi fácil. Agora, na hora de igualar os ângulos, você tem que tomar um cuidado muito importante. Não dá para falar direto que o 3θ é igual a 120 e que, portanto, o θ vai ser 40. Dá até vontade de falar isso. Mas o 3θ e o 120, eles só precisam ser ângulos que ocupam o mesmo lugar no ciclo trigonométrico. Por exemplo, se você olha aqui no ciclo e pega, por exemplo, os ângulos de 30 graus e 390 graus, você vê que esses dois ângulos não são iguais, mas eles estão no mesmo lugar aqui no ciclo trigonométrico. Eles só estão localizados em voltas diferentes. O 390 está uma volta depois. Mas repara que como o 30 e o 390 têm o mesmo cosseno, têm o mesmo seno, têm o mesmo tudo, o cis de 30, que é cosseno mais seno, é igual ao cis de 390, sem que esses ângulos sejam idênticos. Então, o que você vai falar aqui na hora de comparar os argumentos é que o 3θ é um cara que está no mesmo lugar que o 120. Estar no mesmo lugar que o 120 significa ele é igual ao 120, mais qualquer múltiplo inteiro de 360 graus. Isso aqui seriam voltas na circunferência, né? Então, o θ, dividindo todo mundo por 3, dá 40 graus, mais qualquer múltiplo inteiro de 120. Significa, então, que o θ depende desse k. E esse k é um número inteiro. É um número inteiro. Então, tem uma tabelinha aí, no sentido de que, para cada valor de k diferente, tem um θ. Olha aí, se o k, por exemplo, for 0, o θ dá 40 graus. Se o k for 1, o θ dá 160. Se o k for 2, o θ dá 280 graus. Tá vendo? Você vai somando 120. Então, tem 3 soluções possíveis até agora. Se o k for 3, o θ já dá 400. E repara que essa solução não interessa, porque daqui para cá, ó, tem uma redundância, tem uma repetição. O 40 e o 400, eles ocupam o mesmo lugar no ciclo trigonométrico. Então, essa solução já não me interessa mais. Essa daqui eu já não preciso pegar. E era de se esperar mesmo que isso acontecesse, galera, pela seguinte razão. Como a equação lá em cima, ó, é do 3º grau, ela tem que ter 3 soluções diferentes. Lembra, a gente já falou isso no slide anterior. E como ela tem que ter 3 soluções, não faria sentido eu ter 4 valores diferentes para θ, são 3 mesmo. Significa que as soluções aí, ó, dessa primeira parte, né, as soluções são 3 números complexos, todos com módulo 1 e com argumentos 40, 160 e 280 graus. Então, as soluções são o cis de 40, o cis de 160 e o cis de 280, certo? Repara que isso aqui é só metade do problema. A gente ainda teria que voltar lá. Isso aqui foi o primeiro ramo, né? Isso aqui teve como soluções cis de 40, cis de 160, cis de 280. Mas a gente ainda teria que resolver esse outro problema aqui.
Só que ele é muito parecido com o primeiro, né? Na verdade, só para a gente encerrar aí, eu vou antecipar as soluções. Resolvendo esse aqui, você vai encontrar o cis de 80, o cis de 200 e o cis de 320 graus. Vale a pena, como exercício, você tentar copiar para a situação de baixo o mesmo procedimento que foi feito na situação de cima. A única diferença aí é a seguinte, galera. Na segunda situação, aqui, ó, quando a gente fez esse desenho para transformar o lado direito na forma trigonométrica, ao invés de 120 graus, você vai encontrar 240. E aí, nessa hora aqui de baixo, ó, ao invés de 120 vai ser 240, quando dividir por 3, aqui vai ser 80. E aí, os ângulos, como vão de 120 em 120, como você vai começar por 80, o próximo vai ser 200 e o próximo vai ser 320. Então, voltando, então aqui, ó, essas são as 6 soluções daquela equação que foi dada originalmente e que, portanto, constituem a resposta do problema. Fechado? Pode voltar para mim aqui, por favor. Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza esse bloco aí de revisão para as provas da segunda fase. Desejo uma boa sorte para vocês em todas as provas. Insisto no fato de que com o tempo que a gente tem de vídeo, dados, né, os níveis de dificuldade das questões que a gente tratou, você não pode se contentar só com o que está sendo apresentado aqui. Tem que correr atrás de um livro de matemática, tem que correr atrás de provas anteriores e pegar os gabaritos dessas questões para vocês poderem ver como é que elas são solucionadas. Enfim, o trabalho que é feito aqui no QG do Enem precisa ser complementado em casa com um pouquinho aí do seu suor. Certo? Um abraço para todo mundo, a gente se vê, até a próxima.